Comigo, você veio ouvir a palavra? Então feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te damos graça por esse privilégio. Sim, Pai, estar na tua casa, buscar a tua presença, meu Deus, é privilégio para todos nós. Como disse uma vez o apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, Senhor, te pedimos que a tua palavra venha nessa noite mais uma vez, abençoe e trate ao nosso coração. Eu estou aqui, Pai, mais uma vez declarando, e sempre vou fazer isso, total dependência do Senhor. Que o Espírito do Senhor me conduza, Senhor, nesse altar, e que essa palavra encontre espaço no nosso coração para nos abençoar de uma forma especial e poderosa. Cai por terra tudo que não vier do Senhor, preocupação, distração, algum mal-estar, que isso seja quebrado, Pai. Que nenhum ladrão da tua palavra, nenhum ladrão de semente da tua palavra nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a semente da tua palavra encontre a terra boa, que receba e frutifique para a glória do Senhor. Amém e amém. Diga graças a Deus. Por favor, quem está com a sua Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. Se você puder, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, vá dizendo glória a Deus. Amém. As cartas de João estão quase no final da Bíblia. Amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é, irmãos? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Podem sentar-se, por favor, irmãos. Amém. Hoje pela manhã, Deus fez coisas muito lindas nesse lugar. E dependendo da nossa fé, agora à noite não vai ser diferente. Amém? Eu quero só lembrar, nunca mais eu lembrei disso. Quantos estão aqui nessa noite e vieram aqui à casa de Deus fazer isso em nome de Jesus? Então, lembrando do que ele disse, que onde dois ou mais se reunirem em torno do meu nome, ali estarei eu no meio deles. O Senhor está aqui. O Senhor Jesus está assim nesse lugar. E onde o Senhor está, existem grandes possibilidades de milagres acontecerem. Amém? E aqui vai o nosso ponto para o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Irmãos, somente Deus, só o Senhor, Ele tem e Ele sabe o que é melhor para nós. Nós que queremos uma vida plena, nós que queremos uma vida feliz, nós que queremos uma vida abençoada, só tem um caminho para isso. É Deus, é através do Senhor. Somente através de uma comunhão com Deus é que eu e você teremos uma vida que faz sentido.
Quero lembrar outra coisa, e talvez alguém não saiba, mas olhe, Deus te ama. Ele quer você bem, quer ver a sua felicidade, quer ver a sua alegria verdadeira. Se tem alguém que se importa com a sua alegria, com a sua felicidade, esse alguém é Deus. Porque Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Pai que nos ama. Amém? Amém, amados? Veja só onde ele quer chegar. E aí vem o ponto. Isso só vai se dar por meio daquilo que Ele estabelece como um princípio de relação com Ele. Como é que a gente se relaciona com Deus? Como é que a gente se aproxima de Deus? Através da duas letrinhas. Da fé. Fé. A fé, ele é o principal elo de relação com Deus. É Deus, a nossa comunhão, o nosso contato com Deus é pela fé. Amém, amados? Lá no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, onde ele vai estabelecer a definição de fé, ele coloca isso lá, ele também traz não diria uma recomendação, mas ele dá uma direção. Em Hebreus 11:6, alguns aqui já sabem, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não é isso que está aqui? Não apareceu não. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não existe contato verdadeiro com Deus sem fé. Tem crente aqui? Você tem fé? Diminuiu, foi? Cadê o povo que diz que tem fé? Aí vem, amados, esse ponto que é interessante. Coisa mais natural para nós. Se alguém pergunta se a gente tem fé, a gente vai dizer o quê? Tenho. Quer ver? Você tem fé? Falou, né? Eu tenho fé. Mas veja, a fé, essa fé que Deus espera de nós, ela não é baseada naquilo que a gente diz. Não são as palavras que vão trazer a evidência que eu creio. Ah, pastor, eu já sei o que é. É aquilo que eu sinto no meu coração. Eu sinto que eu tenho muita fé. Também não é. Não se trata de falar. Não se trata de sentir. Não é isso. Talvez aqui a gente se depare com a confusão de muitos de nós. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu declaro todos os dias, eu sou uma pessoa de fé. Eu sinto aqui dentro do meu ser uma fé transbordante. Mas nada disso significa se de fato a gente não entender o que é fé. Na verdade, fé não é o que a gente sente. Fé não é o que a gente diz. Fé, ela se evidencia por aquilo que a gente faz. São as ações. O apóstolo vai dizer que a fé sem obras, quem sabe, ela é o quê? Ela é morta. Não é falar, não é sentir, mas é fazer. É demonstrar por meio de ações. E lá, no contexto de fé que tem lá em Hebreus, quando ele define, ele mostra o que é fé. Aí logo no versículo 7, põe aí, Manu, por favor. Hebreus 11, 7 ao 9. Olha só. Pela fé, quem é aquele ali? Noé. Quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele fez o quê? Fez o quê?
construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a... Versículo 7. Pela fé, quem é aquele lá? Isso, Abraão. Quando chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Mas pela fé ele obedeceu. Obediência é atitude. Construir uma arca é uma ação. Isso aí são representações da fé. Interessante Noé, né? Deus fala: Noé, eu vou acabar com tudo aqui agora. Esse mundo está condenado e está perdido. Mas eu encontrei você um coração que eu estou preparando. Então, construa uma arca que eu vou mandar um dilúvio. Irmãos, até então, no contexto da palavra de Deus, não havia chuva na terra. Ninguém sabia nem o que era chuva, Celso, nem o que era dilúvio. Mas Deus disse: construa uma arca, e aí você junta a sua família, junta os animais lá e espera o dilúvio. Ele acreditou, e pela sua fé ele construiu uma arca. Abraão: sim, Senhor. Olha, saia agora do meio da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele ficou? Ele ficou, irmãos? Ele obedeceu e ele foi. Você consegue perceber agora a questão de fé e atitude? Na verdade, a nossa fé, ela se evidencia por aquilo que a gente faz. Isso significa que em todo contexto, Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver a minha fé. Com todo o respeito aí que você tem para o seu irmão, pergunta: irmão, você tem fé? Deus quer ver essa fé. Aí, amados, aí vem um ponto que Deus trouxe aqui ao nosso coração. Não há nenhuma dúvida em relação a isso, quando nós olhamos para toda a simbologia que existe dentro do batismo nas águas. O batismo nas águas é muito especial isso. Eu, quando ainda não conhecia bem Jesus, uma das coisas que vinha na minha cabeça: para que se batizar? Esse negócio de batizar, né? Não entendo isso não. Ou porque tem que ser, ou porque tem que ser. Que coisa que isso representa, né? Tem esse modo. Só que dentro dos princípios do batismo, nós encontramos a manifestação da verdadeira fé, que consequentemente traz a manifestação de Deus para a nossa vida. Só lembrando que eu falei lá: Deus quer te abençoar, Deus quer o teu bem, Deus quer a tua alegria, Deus quer a tua felicidade, Deus quer o teu coração, Deus tem o melhor para você. Ainda bem que alguns receberam isso. Amém? E aí, pastor, o que o batismo tem a ver com isso? Dentro do ato do batismo, nós encontramos os elementos da fé que tocam no coração de Deus, que nos aproximam do Senhor, que podem gerar as verdadeiras mudanças que a gente quer na nossa vida, que podem fazer com que realmente os céus se abram e realmente as coisas aconteçam como Deus quer na nossa vida. Quem está me entendendo até aí? Então, pastor, quais seriam aqui esses pontos, esse contexto do batismo? O primeiro elemento que a gente observa, que a palavra de Deus nos mostra dentro do batismo. Batismo, ele é sinal de arrependimento. Arrependimento. O profeta João, o Batista, o seu nome se origina pela atitude, aquele que batizava. Quando ele iniciou, ele era conhecido como a voz, aquilo que Isaías profetizou, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho de Deus. E ele pregava: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus para a sua vida, e vocês têm que se arrepender. O batismo, ele batizava diante das pessoas se arrependerem. E aí vem, amados, aquela questão do que a gente entende
que é arrependimento. O arrependimento, ele começa sim com sentimento. Mas escute, arrependimento, eu sei que eu sou repetitivo às vezes, mas é necessário, e é necessário também que as coisas óbvias sejam ditas. Arrependimento não tem a ver com sentimento de culpa. Eu fiz uma coisa errada, eu estou me sentindo tão mal. Arrependimento não é isso. Arrependimento não tem nada a ver com remorso. Sabe aquela coisa que fica doendo, machucando, porque fez algo errado, aí fica com remorso, né? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com sentimento de culpa, não tem a ver com remorso. Arrependimento tem a ver com atitude, com ação. Porque o ato de se arrepender, diante do próprio significado da palavra, significa mudança de direção. Você estava indo para um caminho, abriu os olhos e percebeu que esse caminho ele estava errado, que esse caminho não era o melhor do Senhor para a sua vida, que esse caminho estava te levando para dores, para sofrimentos maiores, esse caminho estava comprometendo a sua vida. Você enxergou isso em você, e aí você decidiu se arrepender e voltar-se para outro caminho. Arrependimento é ação na direção de Deus, é deixar o caminho que muitas vezes nos afasta dele, quando a gente segue os nossos desejos, as nossas vontades, procura preencher vazios lá fora, que nunca vão realmente preencher o nosso coração. E arrependimento, ele é a fé, só se arrepende quem crê. A minha fé, ela de fato se demonstra quando eu me arrependo, quando eu tomo uma atitude. Só quem está me acompanhando para eu saber que está tudo certo, pode dizer um amém? Percebe isso? Só a fé, ela vai me colocar diante de mim, onde eu olho para a minha vida e começo a pensar assim: será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Qual é a minha porção de responsabilidade nessa vida que eu tenho tido? O que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. E quando o batismo foi estabelecido, a sua primeira marca foi sinal de arrependimento. E João Batista, ele chegava pesado. Ele falava mesmo, não é, missionário Hélio? Falava do pessoal lá: vocês estão brincando com Deus? Se vocês não se arrependerem, vão ser condenados. Tem que mostrar arrependimento. Ele diz: gerem frutos de arrependimento, mudança de vida. Amados, muitas coisas na nossa vida, se não todas as coisas na nossa vida, elas vão começar quando a gente tomar atitudes de verdade. A minha fé tem que me levar a buscar uma mudança, a tomar decisões na minha vida. E o batismo, ele simboliza a primeira dessas atitudes, é o arrependimento. Se eu sei que isso não presta mais para mim, se isso não é mais para a minha vida, eu tenho que ir na direção contrária. Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro do gesto do batismo, a gente também, relacionado à fé, encontra outro princípio de fé. É a obediência. Obediência. Obediência ao Senhor. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Mano, põe aí, por favor, Mateus 28, 18. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está mandando aqui? Quem está mandando? Sobre ele está o que? Toda a autoridade. A gente tem que obedecer à autoridade. O que foi que essa autoridade mandou? Batizar.
Porque para o Senhor, o que conta não é o que se fala, não é o que se sente, mas é aquilo que se faz. Obedeça. Demonstre pelo batismo. A obediência é princípio de fé. Só vai obedecer quem crê. Só obedece quem crê. Se eu não creio, eu não vou obedecer. Lembra da carta de João que a gente leu no início? Ele diz assim, ó: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Para quem crê, irmã Gardênia. Mas para quem não crê, Deus pede cada coisa para a gente. Eu acho que não é bem assim não. Princípio de fé, arrependimento e obediência. Obediência. Eu só vou obedecer se eu crer. E porque eu creio, eu obedeço. Eu lembrei de manhã de um exemplo muito triste. Quem aqui já ouviu falar do rei Saul? Lembra do rei Saul? O antecessor, primeiro rei de Israel, né? Ali escolhido. O que é que acontece? Dentro de um contexto ali que ele já vinha tropeçando, o profeta Samuel tinha se afastado, pediu para ele aguardasse, e Israel estava em guerra. Qual era a tradição do exército de Israel antes de qualquer batalha? Oferecer sacrifícios a Deus por essa batalha, para que Deus abençoasse. Só que quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Mas Saul ficou agoniado. Rapaz, o pessoal está cercando a gente tem que fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma providência, e cadê Samuel que não chega? Peraí, me dê a roupa do sacerdote, eu vou fazer o sacrifício. Acendeu o fogo, queimou lá o holocausto, e assim que ele queimou o holocausto, quem foi que chegou? Quem chegou? Samuel. E Samuel diz: mas rapaz, foi aqui pro lado do Sergipe, mas rapaz, foi o que você fez? O que você fez, Saul? Saiba que hoje, Saul, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Senhor Adailson, por um tantinho, a gente ia estar falando mais de Saul do que de Davi, por causa disso. O Senhor ia confirmar o reino a Saul, mas por conta da desobediência. E ele foi questionar, porque a gente gosta de questionar. Não, mas você demorou e o pessoal estava atacando e eu tinha que fazer o sacrifício. E aí lá que o profeta Samuel fala algo que ecoa para nós hoje. Acaso tem prazer o Senhor em gordura de carneiros? O Senhor tem mais prazer em obedecer do que em sacrificar. O Senhor tem mais prazer com aquele que lhe obedece. Quem lembra quando Jesus foi se batizar? Você lembra? Lembra mesmo? Você estava lá? Não, fui na Bíblia, eu estou brincando. Lembra disso? Batismo é para arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado? Não tinha. Quando ele chega lá diante de João: primo, vim batizar. Não, primo, você não está pensando direito, não? Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés, quanto mais lhe batizar. Primo, fique de boa, faça o que tem que ser feito. Jesus, ele cumpriu esse princípio de fé, que é a obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Amém? Amém? O que é que mais tem dentro do batismo? Me ajude. Primeira coisa foi o quê? Arrependimento. E qual foi a segunda coisa? Obediência. E o terceiro elemento de fé do batismo? O testemunho. Deus quer ver a nossa fé. E o Senhor quer que a gente testemunhe da obra dele na nossa vida. É por isso que o batismo é dentro de um contexto público. O que é o batismo também?
Ele é o sinal visível, exterior, da obra que Deus faz dentro do nosso coração, no nosso interior. Você consegue entender isso? É preciso que, através dessa atitude, possamos demonstrar a nossa fé para aqueles que estão à nossa volta. Se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o meu Salvador, se Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, eu preciso testemunhar. Eu preciso mostrar isso. E o batismo é para isso, é publicamente. Diante ali de todas as testemunhas eu mostro que eu me arrependi, que eu tenho consciência das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus pecados, mas em obediência ao Senhor, eu me humilho diante do Senhor, eu obedeço a sua vontade. E aí, enquanto isso, eu mergulhando na água, que esse imergir, né? Imergir da água, quando eu mergulho na água, eu estou dizendo, estou morrendo para o mundo, estou morrendo para a minha natureza antiga, estou morrendo para o pecado. E quando eu saio da água, eu estou dizendo para todo mundo, nasci de novo porque Jesus me deu uma chance. Jesus perdoou os meus pecados e nele hoje eu sou uma nova criatura. E todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. É para isso mesmo. Mas hoje tem muita gente com vergonha. Vocês já viram qual é dessa? Rapaz, batismo. Tem como ser lá atrás? Não, pastor, aqui? Não. E aceitar Jesus pode ser depois, num cantinho assim, para ninguém ver? Não, ei. Deus quer ver a sua fé. Jesus em nenhum momento teve vergonha da gente. Pelo contrário, Ele abriu o seu coração, Ele deu a vida dele, Ele mostrou para todo mundo. Cada machucado no corpo de Jesus, exposto naquela forma terrível e vergonhosa naquela cruz, eram as marcas dos nossos pecados que Ele tomou sobre a vida dele, para dizer que me amava e que amava você, para todo mundo saber. Quando Jesus, Ele desce as águas, quando Ele sai da água, você vai lembrar. A Bíblia diz que o céu se abre e sobre Ele vem quem? O Espírito Santo. Num formato de quê? Uma pomba. E, amados, olha, é um momento extraordinário na palavra de Deus. Porque ali, Ítalo, a primeira grande manifestação da Trindade num lugar só. O Filho se apresenta com humildade, obediência e temor, e se batiza. Depois, o Espírito Santo vem sobre ele, e depois o Pai abre os céus e todos ouvem a sua voz. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Deus quer falar isso a respeito de você. Os três estavam ali. Isso é o impacto da fé, da demonstração de fé. Hoje de manhã foram 5 almas para a glória de Deus. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer a sua felicidade. Deus quer salvar a tua alma. Mas você tem que ter fé. Não é só ficar, eu tenho fé, eu tenho fé. Não é só isso. É se mover. É tomar atitudes. É se batizar. Sabe? Você entendeu o contexto do batismo? Tanto na questão do próprio ato em si, mas sobretudo sobre o que esse ato representa. Uma pessoa que se entrega para Deus, ela está arrependida? Amém? Ela está procurando fazer a vontade do Pai, e ela não tem vergonha de mostrar isso para todo mundo, de dizer: Senhor Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Eu quero que todos vejam a obra
que Ele está fazendo na minha vida. Não porque eu não sou melhor que ninguém. Na verdade, eu sou dos piores. Mas mesmo sendo dos piores, Ele veio com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele me amou e me trouxe à presença do meu Pai. A gente precisa ter fé. A grande questão é que às vezes a gente só quer usar a fé para alcançar aquilo que a gente quer, né? Eu tenho fé em Deus de comprar minha casa, eu tenho fé em Deus de comprar meu carro, eu tenho fé em Deus de me casar, eu tenho fé. A gente parece que a fé só é para a gente conseguir as coisas que a gente quer. A fé é o nosso principal vínculo de comunhão com Deus. E só a partir dessa comunhão com Deus é que as outras coisas vão começar a acontecer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas o serão. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É essa fé que não está só na dimensão de uma palavra ou de um sentimento, mas ela que se encontra se manifestando por meio de uma atitude que a gente tem. Por isso que a gente faz apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu vou perguntar daqui a pouco. Para que isso? Jesus já é o meu Senhor. Jesus já está na minha vida. Não se trata de Jesus. Não. Irmãos, eu tinha essa mesma conversa. Talvez as pessoas que tenham maior dificuldade de se entregar para Jesus são aquelas pessoas que acham que está tudo bem na vida delas. Eu era assim. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei de forró, carnaval e essas coisas todas aí que uns crentes imaturos gostam de julgar. Que ninguém está para julgar ninguém não. Mas só porque achava, Douglas, que eu não tinha uma vida desregrada, eu já era o santo. Para que aceitar Jesus? Jesus está no meu coração? Como diz aquele cara lá, daquela banda, sabe de nada. Ainda bem que todo mundo crê, ninguém sabe do que eu falei aqui. Sabe de nada, inocente. Eu não sabia. Na grande verdade, a Bíblia, quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto. A Bíblia diz que o Senhor olhou assim para a terra. Olhou. Ítalo bateu o olho em todo mundo. E diz que não viu um justo sequer. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, por amar o mundo, no caso nós, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a alcançar a vida eterna. O pecado nos cega, o pecado nos distancia de Deus, o pecado ele limita a ação de Deus na nossa vida. Mas temos o Espírito Santo, que tem o grande poder do convencimento. Ó, Deus sabe como eu estou aqui. Ó, Deus sabe como foi meu dia hoje. Eu estou aqui pela misericórdia, pela graça. Não estou fazendo o que eu quero, mas estou fazendo o que Deus quer, com todo amor. E detalhe, quando eu falo isso, não entenda que eu estou reclamando nem falando com peso, não. É uma das coisas que eu tenho aprendido, é que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E aí veio assim, o Senhor nessa noite para dizer assim: ei, você tem fé? Como é que está aí a fé? Porque Deus quer o teu bem, Deus quer a tua alegria, Deus quer a tua felicidade, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua alma, Deus quer você perto dele, Deus quer te abençoar muito.